Oi, pessoal! Como a gente viu aí na outra parte da aula, a gente tem como combinar correntes disponíveis em um processo para poder fazer a integração entre elas e economizar energia no aquecimento e resfriamento de correntes disponíveis dentro do processo todo. A gente vai olhar hoje o método de Pinch aplicado agora, então a gente vai fazer um exercício para poder aprender o método, que é uma maneira mais tranquila de a gente estar conseguindo entender ele. O exemplo aqui está organizado em uma tabela, mas a gente tem duas correntes que vão ser resfriadas, então temperatura de entrada de 250 até 120, 240 até 140. E a gente tem duas correntes que vão ser aquecidas, então elas vão de 130 até 230 e de 190 até 240. Aqui a gente tem a vazão máxima de cada uma delas e o CP em kJ por quilograma grau Celsius. As unidades aqui não tem problema de ser outras, desde que a gente mantenha todo o sistema com as mesmas unidades, ok? Então, a gente tem aqui já a multiplicação do M vezes o CP. É interessante já fazer isso aqui no começo, porque a gente já pode colocar direto lá na tabela do método esse valor aqui, ó. No caso, está todo mundo com quilograma por segundo, então vai ficar todo mundo com o mesmo valor de CP aqui. Não é sempre isso. Aqui a gente tem um ΔT mínimo, definido como 10 graus Celsius. Então, é aquele que eu falei para vocês que a gente precisa definir. Quanto maior esse valor, mais o número de trocador de calor vai precisar depois. Mas aqui com 10 graus Celsius a gente vai resolver o exercício todo. A aplicação do método, ela inicia com construção de uma tabela, gente. Então, a primeira coisa que a gente tem é atribuir o ΔT mínimo que a gente acabou de fazer, listar quais são as correntes frias e quais são as correntes quentes. Se tiver um enunciado, por exemplo, a gente precisa determinar lá no enunciado quais são as correntes. Construir um diagrama com intervalo de temperatura, que a gente já vai ver como fazer. E aí, dentro desse diagrama, a gente vai listar as correntes com as temperaturas inicial e final de cada uma delas. Construir os intervalos, determinar os valores de cascata e cascata acumulada, isso aqui tudo vai estar dentro da tabela que a gente vai ver agora, e encontrar o valor do Pinch, para depois fazer a integração entre elas. Então, a gente vai ver agora essa tabela, como é que faz ela. Aqui, então, tem a tabela, como ela vai ficar no final, então, com todas as colunas que a gente precisa para poder resolver o método. Aqui a gente tem as informações de temperatura das correntes. Aqui já é o MCP ΔT, que eu já vou explicar como fazer. E essas outras colunas a gente vai vendo na sequência. Aqui tem um resuminho das correntes, 1, 2, 3 e 4, com as temperaturas delas. Talvez seja interessante vocês já anotarem aí também o MCP de cada uma delas, que vai ser útil para a gente, porque a gente vai fazer depois. A montagem aqui das temperaturas, a gente vai pegar a maior temperatura que a gente tem e a menor temperatura que a gente tem. Então, aqui a menor é 120, um pouquinho mais para ter uma garantia aqui, digamos assim. Talvez seja interessante começar um pouquinho mais para cima também. Mas dá para resolver se vocês tiverem os limites máximos e mínimos. Isso vale para a temperatura quente, então eu coloco o limite máximo e mínimo na temperatura quente. E aí, para montar a temperatura aqui do frio, vocês vão precisar do ΔT mínimo. Então, lembra que a gente utilizou lá o ΔT mínimo de 10 graus Celsius. Então, a temperatura aqui do lado frio, ela vai ter que ser esse valor menos 10 graus Celsius. Então, aqui vocês vão ter todas elas diminuindo 10 graus Celsius com relação ao lado de cá. Isso é bem importante, porque dependendo do que a gente estiver fazendo, isso pode confundir e também pode alterar os resultados. Então, prestem bastante atenção no que vocês estiverem fazendo aqui. E aí, uma vez que a gente tem as temperaturas aqui escritas, a gente vai fazer flechinhas falando de onde até onde vai cada uma das correntes. Então, para a corrente 1, por exemplo, aqui, ela está indo de 250 até 120. Importante, quando a gente vai olhando corrente quente, a gente olha a escala da temperatura quente. Quando a gente vai olhando as correntes frias, a gente olha a escala da temperatura fria, ok? É nisso que vai influenciar o método de vocês aí. Então, aqui a gente tem as 4 correntes. Então, a corrente 2 indo de 240 até 140. A corrente 3 indo de 130, agora olhando aqui, ó, até 230. E a corrente 4 indo de 190 até 240. Então, aqui desse ladinho aqui. Com as flechinhas já desenhadas, a gente vai fazer uma linha horizontal na ponta de cada uma das flechinhas. Não tem problema se for início ou se for final, se for pontinha assim com a flecha ou se for pontinha normal. Sempre que tiver uma ponta aqui, ó, a gente faz uma linha para lá. Então, aqui tem uma, tem duas, faz uma ponta para lá, aqui tem duas, aqui tem mais uma acabando, aqui também e aqui também. E aí, cada intervalo desse aqui ó, vai ser importante para a gente fazer as contas.
Então, o que a gente vai fazer agora é preencher o MCP ΔT do quente para cada um desses intervalos aqui. Então, a gente vai pegar aqui a parte quente, vai somar todas as correntes que tiverem nesse intervalo, nesse caso aqui só tem a 1, e o ΔT aqui é 250 menos 40. Então, a gente pega o MCP da corrente 1 e multiplica por 10 e vai encontrar o valor. E assim por diante. Se tiver mais de uma, a gente soma os valores. Então, a gente vai ter aqui 240 menos 200 e a gente vai multiplicar pelo C1 e pelo C2. Aqui, 230 menos 190, vai multiplicar pelo C3 e pelo C4. E vai preencher esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, ok? Os valores aqui do quente estão distribuídos aqui, então seriam dessa região aqui. E aí, agora preenchendo para a coluna fria, a gente tem esses valores aqui, ó, obtidos. Então, agora o que falta é calcular a diferença de calor entre as duas. Então, a gente vai pegar o valor do quente e diminuir o frio. Então, só vai fazer essa coluna aqui menos essa para preencher essa outra coluna aqui. Aí, com os valores de MCP ΔT para o quente e para o frio preenchidos e com a diferença deles aqui já especificada, lembrando que aqui não é módulo, então tem que utilizar certinho os valores dos sinais e tudo mais, a gente vai preencher a cascata. A cascata, vocês precisam prestar atenção bastante para não estar fazendo nenhum erro, que aqui a cascata e a cascata acumulada são as que geram um pouquinho mais de equívoco na aplicação do método, além de desenhar aqui as linhas. Então, o primeiro passo para fazer a cascata é colocar esse primeiro valor aqui, ó. Então, a gente vai só repetir o primeiro valor do primeiro intervalo aqui nessas colunas. E aí, o que a gente vai fazer é somar com esse valor que está imediatamente abaixo do de cima. Então, vai somar ele e vai chegar aqui. Como aqui a gente tem 0, vai ficar o menos 40 mesmo. Então, 0 mais menos 40, menos 40. E vai fazer isso até o final. Então, vai pegar esse aqui e vai olhar para o intervalo de baixo. Então, vai somar menos 40 mais 60, vai chegar a 20. 20 mais 40 vai chegar a 60. Então, vai sempre pegando, repete o primeiro valor e vai somando com o valor de baixo até chegar aqui no final. E agora eu acho que é a parte que vocês precisam tomar maior atenção de todas, porque aqui é onde o pessoal mais erra, de verdade, gente. A gente vai pegar esse valor da cascata aqui, vai olhar todos eles, vai pegar o menor valor, no caso aqui o menor mesmo, é o menos 40, e vai repetir ele em módulo aqui em cima. Então, a gente tem aqui o menos 40, vai pegar o menor de todos eles e vai colocar aqui em cima, ok? E aí, a gente vai fazer a cascata acumulada. A cascata acumulada, ela vai relacionar com essa coluna aqui, não com essa. Essa da cascata só serve para a gente para tirar o menor valor negativo em módulo. Então, a gente vai pegar, olhar ela, o menor valor, coloca aqui em cima. E aí, agora sim, a gente vai pegar e voltar aqui para a coluna do quente menos frio. Então, vai pegar esse 40, vai somar com 0 e vai colocar aqui, que deu 40. Agora, esse 40 aqui, ó, menos 40, vai dar 0. Mesma coisa, sequência, 0 mais 60, 60. 60 mais 40, 100. É importante que nessa coluna aqui, ó, sempre apareça um valor 0. Em algum momento vai ter que aparecer esse valor 0 aqui. E aqui tá a coluninha toda preenchida. Então, quando vocês forem tentar fazer aí no caderno de vocês, deixem bastante espaço para poder fazer isso com calma, principalmente se tiver mais intervalo nos outros exercícios. Mas é basicamente isso. Então, o MCP de cada uma das regiões, quente e fria, a diferença entre elas, a cascata relacionando sempre essa coluna aqui, e a cascata acumulada, a gente pega o menor valor em módulo da cascata e coloca aqui em cima e vai somando com essa coluna aqui, ó. Ok? Esses valores obtidos já dizem algumas coisas pra gente. O pint é sempre o valor 0. Então, é aquilo que eu falei pra vocês, a gente precisa ter uma região, um lugar onde seja o 0. Então, para ser o nosso pint. Aí, o que tiver aqui em cima vai ser a utilidade quente, ou seja, o trocador de calor quente. E aqui embaixo, trocador de calor frio, ok? A gente já vai ver como vai combinar essas correntes de maneira que a gente tenha
apareçam esses valores e a gente entenda para que eles servem, mas a gente já consegue dizer qual é a utilidade quente e qual é a utilidade fria aqui do processo. A gente vai traçar agora, então, uma linha exatamente onde está o pint. E a gente vai dividir em duas regiões. Então, existe a região acima do pint e a região abaixo do pint. Cada uma delas tem regras diferentes para poder estar aplicando. Então, essa primeira aqui, ó, a gente vai resolver agora e depois a gente vai olhar a parte abaixo do pint. Isso também vai valer para os trocadores de calor quando a gente for posicionar eles. Para cima do pint, a gente vai olhar o intervalo mais próximo do pint ali, que seria aquele primeiro em cima, e vai combinar as correntes. A gente precisa, como regra, que MCP do quente seja menor ou igual ao MCP do frio. Então, a relação vazão vezes o CP de cada uma das correntes vai ter que ser menor, porque senão não pode trocar calor, ok? Existem maneiras da gente manipular isso, eu já vou mostrar para vocês mais para frente. Para as demais correntes, a gente consegue estar avaliando ainda normalmente aqui pela parte 2, mas se precisar, a gente tem algumas outras regras que a gente pode estar aplicando ainda com relação à entalpia e o número de trocadores que a gente vai estar aplicando. Então, aqui só para mostrar para vocês, a gente vai aplicar as duas em separado, mas abaixo do pint, aqui inverte a combinação, ok? Em vez de ser menor ou igual, ela é maior ou igual. O MCP da corrente quente é maior ou igual ao MCP da corrente fria. Vamos resolver, então, a parte acima do pint. A gente vai pegar corrente por corrente e vai ver qual é a variação de temperatura delas. Então, por exemplo, para a corrente 1 aqui, ó, ela vai de 250 até 200, certo? Então, tem um ΔT de 50. A corrente 2, ela vai já de 240 até 200. Então, ela já tem um ΔT de 40, diferente. Então, aqui a gente tem o ΔT de 50 e aqui de 40. Já a corrente 3, a gente tem essa região aqui, ó, que seria 230 até 190, que também é o ΔT de 40, ok? E aqui, para a temperatura 4, a gente vai ter para a corrente 4, a gente tem 240 menos 190, que é um ΔT de 50. Isso é importante porque a gente precisa também relacionar o MCP de cada uma das correntes e vai calcular qual é a quantidade de calor que ela pode transferir ou receber nessa região. Uma vez que a gente determinou aí quais são as temperaturas acima do pint, a gente vai olhar a regra. Então, para essa região, a gente precisa que a relação MCP da corrente quente seja menor ou igual ao MCP da corrente fria. Então, aqui a gente tem as duas correntes quentes e as duas correntes frias. O que a gente vai fazer? A gente vai relacionar a primeira com a quarta. Se a gente olhar a relação MCP da corrente 1, ela é igual ao MCP da corrente 4. Então, a gente pode estar transferindo o calor da corrente 1 para a corrente 4. Se a gente comparar agora a corrente 1 com a corrente 3, a gente vai ver que o MCP é 2 versus 4. Então, é menor do que 4, pode transferir também o calor da corrente 1 para a corrente 3. Olhando para a corrente 2, a gente tem aqui um MCP de 3 e um MCP aqui de 4. Então, a gente pode estar transferindo o calor dessa corrente para essa corrente aqui sem problema nenhum. Já olhando agora, comparando a corrente 2 com a corrente 4, a gente vai perceber que a corrente 2 tem um MCP de 3 e a corrente 4 tem um MCP de 2. Então, ele não é menor ou igual. Então, a gente não pode estar transferindo o calor da corrente 2 para a corrente 4. Esses valores de calor que estão aqui no enunciado são aqueles que saíram da temperatura acima do pint. Então, o MCP de cada corrente com ΔT acima daquela linha tracejada que a gente viu. Aproveitando, então, que a gente não pode estar interagindo a corrente 2 com a corrente 4, a gente vai pegar a corrente 1 e vai transferir todo o calor que ela tem disponível para a corrente 4. Então, ela vai transferir aqui 100 kW para a corrente 4. E vai pegar a corrente 2 e vai transferir todo o calor disponível dela para a corrente 3. Nesse caso aqui, ela vai transferir 120, mas a corrente 3 ela precisa de 160. Então, a gente já vai ver como é que fica as temperaturas de saída e o balanço que está faltando de calor aqui para poder fechar essa corrente 3. Então, agora a gente vai mostrar os balanços para todas as correntes, sendo que algumas a gente só vai conferir se está
dando certo, é só para mostrar de onde elas vêm, esses valores aqui. Então, a corrente 1 transferindo calor para a corrente 4, a gente tem aqui o calor, o MCP, ΔT. Então, se a gente isolar aqui a temperatura inicial, a gente vai chegar a 250, e se a gente colocar 250 aqui e isolar a final, a gente vai chegar a 200, que é basicamente o que a gente tem aqui. A corrente 2 transferindo energia para a corrente 3, a mesma coisa, a gente só vai conferir que a gente tem 240 aqui. A corrente 3, que está recebendo calor aqui da corrente 2, ela vai receber 120 e está iniciando com 190 nessa faixa. Então, ela entra acima do pint a 190. Então, a gente precisa saber qual que é a temperatura que ela deveria... a gente sabe que ela deveria sair 230, mas a gente vai calcular quanto que ela está realmente saindo. Nesse caso, com 120 e não 160, a gente consegue chegar até uma temperatura de 220 graus Celsius. A gente não chega na temperatura final. A corrente 4, então, ela recebe 100 kW e ela vai chegar no 240, que é onde a gente precisa que ela chegue. Então, a única que ficou faltando energia é a corrente 3, que a gente vai precisar aí colocar mais um calor para poder chegar do 220 até o 230. Então, substituindo aqui o MCP da corrente 3, a gente chegou até 220 aqui, ó, pelo balanço, e quer chegar a 230. Então, a gente vai precisar ainda adicionar 40 kW nela. Esse valor de 40 kW é a utilidade quente da tabela de Pint. Então, é aquela que fica lá em cima, que a gente puxou da cascata e colocou lá em cima em módulo. Então, esse valor aqui tem que bater com o valor que está lá. E agora, fazendo a mesma coisa, mas para a parte abaixo do Pint. Então, a gente vai olhar para a parte de baixo aqui da tabela. Então, a gente tem aqui para a corrente 1, ela indo de 200 até 120. A corrente 2 indo de 200 até 140. A corrente 3 indo de 130 até 190 aqui. E a corrente 4 não tem abaixo do Pint. Não tem problema. A gente não vai ter ela nessa região para poder estar transferindo calor. Então, a gente vai trabalhar só com 3 correntes. Então, agora a gente vai pegar essas temperaturas que a gente achou abaixo do Pint e vai aplicar a regrinha agora atualizada, né? Então, o MCP do quente tem que ser maior do que o MCP do frio, corrente fria. Se a gente comparar a corrente 1 com a corrente 3, a gente vai ver que a gente não pode estar transferindo calor, porque o MCP aqui do quente é menor do que do frio. Já se a gente olhar para a corrente 2, também não pode, porque aqui também 3 é menor do que 4. Então, não bate na regra. Então, da maneira que a gente tem aqui essas correntes, a gente não consegue mexer nisso. Então, a gente não conseguiria transferir calor. Mas ainda há uma maneira da gente estar mexendo nisso. Se a gente olhar essa relação MCP aqui, a gente está trabalhando com uma propriedade, que seria o CP. Então, isso aqui a gente não consegue mexer experimentalmente, porque é uma propriedade do fluido, na temperatura que a gente está trabalhando, tudo bem. Mas isso aqui é vazão. Então, vazão é quilograma por segundo. Então, isso aqui é uma vazão mássica. É uma coisa que a gente consegue estar manipulando. Por exemplo, se eu pegar essa minha corrente 3 aí e dividir ela em duas, pela metade, a gente vai ter um MCP diferenciado, certo? Se a gente dividir ela em um terço, a gente vai ter um terço dessa corrente trocando calor com uma das duas. Então, nesse caso, como a gente não tem como transferir calor entre elas, a gente vai pegar essa corrente 3 aqui, ó, e vai dividir ela em duas. Isso é possível, então tenham em mente que vazão a gente consegue controlar, dividido, sei lá, colocando um T na tubulação, vocês conseguem fazer uma parte indo para um lado e outra parte indo para o outro, ok? Realizando essa divisão, a gente vai conseguir fazer essa transferência de calor aqui. A maneira que vai ser feita essa divisão da corrente, aí pode ser decidida de acordo com o que vocês tiverem disponível. O que eu fiz aqui? Eu dividi ela em 1, a razão MCP aqui da primeira corrente como sendo 1, e a segunda aqui, a corrente 3B, seria MCP como sendo 3. Por que eu fiz isso? Dessa maneira, a corrente 1 consegue transferir calor para essa corrente 3A sem problemas, e a corrente 2 também consegue transferir calor para a corrente 3B sem problemas também. Qual que é a diferença agora?
a gente vai ter aqui, ó, essa corrente 2 esgotando. Então, ela vai transferir todo o calor que ela tem aqui para essa corrente 3B aqui. Então, ela vai transferir todos os 180 kW para cá e vai esgotar todo esse calor que ela tem disponível. Então, a gente está no máximo de eficiência dessa corrente aqui. E essa outra corrente, ela vai transferir os 60 que ela tem disponível aqui. Certo? Então, que essa daqui precisa. E aí, vai sobrar um pouco de calor aqui. Então, a gente ainda vai precisar resfriar ela. Porque ela tem disponível 160, mas vai estar transferindo só 160 kW aqui para essa região. Aqui, então, estão todos os balanços para poder conferir isso. A corrente 1 transferindo calor para a corrente 3A, a corrente 2 para a corrente 3B, a corrente 3A recebendo calor e a corrente 3B recebendo calor. Então, a gente pode ver aqui que as duas correntes 3, elas chegam na temperatura que é necessária, que seria o 190, mas aqui a gente tem a corrente 1, que vai estar resfriando, em vez de resfriar até 120, a gente vai conseguir resfriar ela só até 170. E aí, com essa sobra de energia que a gente tem, a gente pode calcular o quanto que vai ter que ter um trocador para resfriar esse resto dela. Então, aqui a gente vai querer, a gente está a 170, que foi o que saiu aqui dessa troca entre as correntes, e vai querer que chegue até 120. Então, a gente vai aplicar mais aqui um trocador para suprir esses 100 kW que faltou. Esse valor é o valor da utilidade fria lá da tabela do PINT. Então, se vocês retornarem lá na tabela e olharem aquele valor inferior aqui da coluna de cascata acumulada, tem que bater com esse valor que está faltando aqui, que está sobrando de energia, na verdade. Então, agora a gente vai fazer aqui um resumo e vai mostrar como que seria a disposição de trocadores de calor entre essas correntes. Então, é interessante a gente ter aí as temperaturas e as flechinhas que indicavam qual é a temperatura inicial e final de cada uma das correntes, além da linha do PINT, que é essa que está tracejada aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente viu é que a corrente 1, acima do PINT, vai transferir calor para a corrente 4. Então, a gente vai fazer essa relação aqui e a gente vai ter uma transferência de 100 kW nessa linha aqui, ó. Então, entre a corrente 1 e a corrente 2. Sendo que a corrente 1 vai sair de 250 e chegar a 200 graus Celsius, e a corrente 4 vai sair de 240 e chegar a 190, que são esses limites aqui do PINT. Elas conseguem se esgotar. A corrente 2, aqui a corrente 2 vai estar transferindo para a corrente 3 uma quantidade de 120 kW. Então, ela vai estar entrando a 240 aqui e saindo a 200. E aqui a gente tem que a nossa corrente 3 ela vai estar entrando a 190 nessa região e saindo a 220. Ok? Só que a gente precisa que ela saia a 230. Então, é aqui que a gente vai colocar a utilidade quente, que vai estar transferindo 40 kW para fazer com que essa temperatura saia de 220 e vá até 230 e chegue na temperatura que a gente precisa aqui em cima. Isso acima do PINT. Abaixo do PINT, então, a primeira coisa que a gente fez foi dividir essa corrente 3 em duas. Então, essa corrente que estava aqui, a gente dividiu em uma que tem o MCP de 1 e em outra que tem o MCP de 3, ok? Que seria a corrente 3A e a corrente 3B. A corrente 4 não está aqui, então a gente vai fazer a combinação entre essas correntes daqui. Então, a corrente 1 aqui, ela vai ser relacionada com essa corrente 1B. Então, ela vai estar transferindo calor aqui, passando 60 kW para essa corrente aqui, ó, 1A, e vai estar indo de 200 até 170, sendo que a corrente 1A vai de 190 até 130. Então, aqui, como ela está chegando a 170, não é o 120 que a gente precisava, a gente vai precisar colocar a utilidade fria aqui, para fazer com que vá desse 170 que a gente tem aqui, até o 120, que é o que a gente quer. Essa utilidade fria, então, vai ter que retirar 100 kW da corrente que está passando por aqui. Aí, a corrente 2 vai estar transferindo calor aqui para a corrente 3, que é a corrente 3B nossa aqui, né? Então, ela vai estar passando 180 kW, vai entrar a 200 graus Celsius e sair a 140, e aqui a corrente vai entrar a 130 e sair a 190. Então, a gente vai estar chegando nos limites que a gente precisava aí. Então, a gente tem aqui a quantidade de trocadores de calor que vão estar dentro do sistema, mas aí com a economia de energia que a gente teria inicial para fazer todo esse aquecimento de cada uma delas, é possível calcular e ver quanto que a gente precisou
de energia aí para poder ver quanto que foi a economia. É possível estimar, então, o número mínimo de trocadores que vai precisar um sistema para, por exemplo, atingir a temperatura dessas 4 correntes que a gente tinha. Ele vai ser o número de correntes quentes mais o número de correntes frias, ou seja, o número total de correntes, mais o número de utilidades que a gente precisou, no caso ali a gente teve 2 utilidades, menos 1, certo? E aí a gente consegue saber qual é o número mínimo de trocadores de calor que a gente vai precisar colocar nesse sistema para ele estar funcionando. Vou deixar aqui mais alguns exercícios. A ideia é fazer exatamente a mesma coisa. Prestar atenção que nem todos o ΔT mínimo aqui é 10, então quando vocês forem montar a tabela fica um pouquinho diferente. E aqui a gente tem os valores de utilidade quente e utilidade fria para vocês estarem resolvendo. Então aqui tem 2 exercícios. E aqui tem um terceiro exercício também com as respostas aqui em cima. Cuidar que aqui as correntes não estão na temperatura, na organização que estava antes, então nem todas são as quentes em cima e frias embaixo, você tem que ver quem que esquenta e quem que esfria, e calcular de acordo aí com o MCP fornecido. Então é isso, pessoal. Esse procedimento ele é um pouquinho mais metódico, então vocês vão ter que ver o passo a passo e repetir eles mais vezes, por isso tem mais exercícios ali no final para vocês testarem. Qualquer dúvida, é só conversar comigo. Até mais!